Boa noite, gente boa de Deus, a paz de Jesus para todos vocês. Chegando aqui mais uma noite para mais um encontro em torno da palavra de Jesus, do Evangelho de Jesus. Vamos chegando, espero todos chegarem para que a gente possa estar aqui meditando na palavra de Jesus. Vamos lá, minha gente. Vamos chegando para mais um encontro em torno da palavra de Jesus. Paz, Marta Lima, Eliseu, beijo aí na Mara, Tony Souza, nossa galerinha aí já chegando para mais um encontro aqui em torno da palavra de Jesus. Vamos chegando, minha gente, vamos chegando, guarda a galera chegar aí, vamos lá, vamos chegando. Legal, Alexandre chegando. Nossa psicóloga Heloísa, paz, minha amiga, boa noite também para você. E hoje nós queremos falar sobre um assunto interessante. Irmão Francisco, legal. Márcio Correia, nosso teólogo Márcio Correia chegando também na área. E aí eu já quero o retorno de vocês, como é que tá aí a imagem, o som, tá chegando bem para vocês? Se tiver tudo ok, já vai me dando o retorno aí para que a gente já fique tranquilo para iniciar a nossa conversa de hoje. Oi, Elaine Marques. Bom, Elaine. Todo mundo é bem-vindo aqui nesse nosso ambiente virtual. Vamos chegando. O áudio tá baixo. Eu vou falar um pouco mais alto. Vamos lá. Ver se vai melhorar para vocês aí. Ver se melhorou para vocês o áudio, ver se está chegando bem para vocês. Tem retorno quanto às nossas circunstâncias de transmissão para a gente já iniciar na palavra. A irmã Sueli Melo chegando também. Toda a nossa galera presente, nossa galerinha de sempre presente aqui para mais um encontro em torno da palavra do Senhor, para abençoar o nosso coração. Vamos chegando, minha gente. Dá o retorno para mim, tá tudo ok para vocês? O som tá bom? A imagem tá legal? Tá tudo ok? Então, a paz, nosso presidente Bill Clinton, irmão Francisco, Deus abençoe, meu irmão. Nosso presidente Bill Clinton na área. Ok, Tony, obrigado aí pelo retorno. E você que já chegou nesse nosso ambiente virtual, que já está aqui na nossa congregação virtual, paz do Senhor, Anali, já pode pegar aí a palavra. Pega aí a palavra. Hoje nós vamos no profeta Jonas. Vamos ler no livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento. Pega aí, profeta Jonas. Nós queremos hoje falar sobre o seguinte tema: a viagem existencial do ser humano. Nós queremos ver a partir da experiência do profeta Jonas como que o ser humano vai fazendo uma viagem interior e existencial ao longo da sua jornada. E a gente quer aprender com isso hoje. A gente quer também olhar para nós, para que a gente possa discernir se a gente também ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, a gente não foi fazendo essa viagem existencial. Michelíssima chegando na área. Vamos lá, Michelíssima. Vamos em frente. Patrícia Simões, toda a nossa galera chegando e vamos em frente. Fortalecer a nossa alma com a palavra de Jesus. Vamos lá, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Pegue aí a palavra e vamos abrir em Jonas no capítulo de número 1. Queremos falar sobre a viagem existencial do ser humano a partir da experiência do profeta Jonas. Queremos ver a viagem existencial do ser humano. Vamos lá, vamos abrindo aí em Jonas. Nós vamos ler primeiramente os 4 primeiros versículos. Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Irmã Valdete, a paz, minha amiga. Deus abençoe. Uma alegria tê-los aqui. Uma alegria que se renova. Meu amigo Eduardo Armada, insigne jurista.
Marília Antunes. Ô Marília, mãe da Aline. Deus abençoe, Marília. Vamos lá, minha gente, vamos chegando e vamos abrindo a palavra em Jonas capítulo 1, para a gente começar. Daqui a alguns segundos eu já vou fazer a leitura bíblica para a gente já iniciar na exposição de hoje, na mensagem de hoje, na palavra de hoje. Vamos ver o que nós temos, o que aprender com a palavra do Senhor nesta noite, ok? Aqueles que chegarem após a leitura da palavra, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos, são todos muito bem-vindos nesse nosso ambiente virtual, nesse ambiente simples, onde a gente compartilha a palavra de Jesus, o evangelho puro e simples de Jesus para a nossa vida, para a nossa alma. Cilinha, paz, minha amiga, Deus abençoe. Então vamos lá, vamos abrindo aí em Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Um balão caiu aqui em casa agora, quase incendei a minha casa. É mesmo, Michele? Então você vai hoje receber o fogo do Espírito Santo. Deixa o balão para lá e receba aí o fogo do Espírito Santo aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. É esse fogo que interessa. Vamos lá, minha gente. Então eu vou ler aqui, tá bom? Jonas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Depois eu vou ler outros versículos, possivelmente, mas inicialmente eu vou ler no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, pedindo que a graça de Deus seja sobre nós, que o Espírito Santo esteja fluindo nessa hora, utilizando este canal, utilizando esta mídia, este veículo, para nos abençoar com a sua palavra e para nos avivar, para produzir vida de Deus em nós, através da sua palavra. Assim seja nessa noite, que a palavra de Deus seja livre para atingir todos nós, para atingir os nossos corações nesta noite. O título da nossa mensagem é A Viagem Existencial do Ser Humano. É isso que queremos falar. Eu vou ler para vocês aqui em Jonas 1, a partir do versículo 1, diz assim, profeta Jonas: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Porque subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Jonas recebe uma mensagem para ir a Nínive, ele vai para o lugar oposto, ele faz o caminho oposto. Em total contradição à vontade e à direção de Deus para a vida dele. É o que está acontecendo aqui nesses primeiros versos. Ele, ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, que é geograficamente um lugar oposto. Era como se você fosse no sentido oposto. E aí o verso 4 vai nos dizer que por conta desta atitude do Jonas, o Senhor lançou sobre o mar um o verso 4 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. A viagem existencial do ser humano é o título da nossa mensagem. Antes de pensar nesse texto, antes do meu coração se inclinar para esse texto, para a gente estar conversando agora, alguns minutos antes, eu estava pensando sobre a experiência de um amigo que eu acompanhei o iniciozinho dele na fé. E isso já deve ter mais ou menos uns 20 anos atrás, 18 anos atrás, mais ou menos por aí. Já tem bastante tempo. Eu estava indo pregar em uma de nossas igrejas, em uma das nossas igrejas do Nazareno. E essa igreja fica localizada na região norte do nosso município do Rio de Janeiro. Ali na região norte, eu vou evitar dar detalhes maiores para que seja preservada a identidade dessa pessoa da qual eu estou aqui relatando para vocês. Ali na região norte, e fui pregar em uma de nossas igrejas lá e encontrei um homem já maduro, que tinha se convertido. Sua esposa tinha orado muitos anos por ele, ele já tinha se convertido. E encontrei ele
com uma alegria indizível, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da compaixão de Deus, ávido para aprender a palavra, ávido para aprender as escrituras. E depois que eu preguei, eu lembro que depois do culto ele se chegou e começou a conversar e queria saber mais, e me ofereceu carona, e me levou até em casa, só para ouvir mais da palavra. Ele estava tão sedento e queria tanto Deus, ele estava tão ávido pela presença de Deus, que ele acabou o culto e ele queria que aquilo ali continuasse. Eu tive esse primeiro contato com ele, e depois fui acompanhando toda a caminhada dele, a vida dele foi se seguindo, e ele foi crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, e Deus foi usando muito ele na obra de evangelização. Começou a evangelizar muitas pessoas pelas ruas, onde ele passava, ele falava do amor de Deus, compartilhava do que Deus havia feito na vida dele, a grande transformação de virada, a grande guinada, a grande obra de restauração que Deus havia feito na vida dele. Ele que outrora havia tido uma vida pregressa muito complicada, com problemas em muitas áreas, em muitas dimensões, problemas seríssimos, mas Deus de uma forma extraordinária o ajudou para que ele pudesse resolver todos os seus problemas. E esse indivíduo foi caminhando e foi crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E eu fiquei maravilhado em ver aquele crescimento e ver o amor de Deus, como o amor de Deus exalava da vida daquele indivíduo. O tempo foi passando, esse indivíduo entrou para o ministério e se tornou um pastor. E depois de algum tempo eu o encontrei conversando com ele. Eu não conheci mais aquela pessoa da qual eu havia tido o privilégio e a alegria de ver dar os primeiros passos na fé. Aquela pessoa cheia do amor de Deus, cheia da graça de Deus, cheia da misericórdia de Deus. Eu encontrei ali um outro indivíduo. Um indivíduo agora carregando o peso da religiosidade. Um indivíduo agora carregando um olhar judicioso para com as pessoas. Um indivíduo cheio de dogmas, cheio de questões, cheio de teologia. E entrando em um monte de questões. E aí eu tive a oportunidade de conversar com ele num dado momento e relembrar a ele os seus primeiros passos na fé, a sua caminhada na fé, aquele amor por Deus, aquele fervor por Deus e por almas e por vidas, a misericórdia que tinha pelas vidas, e perguntei para ele: aonde foi para isso, meu camarada? Aonde foi para isso, meu camarada? E ele ficou meio pensativo, e eu comecei a perguntar: você continua fazendo isso? Você continua fazendo aquilo? E aí ele foi lembrando e foi dizendo: eu parei de fazer tudo aquilo. Eu parei de fazer tudo aquilo. Normalmente, quando o cara assume ministério, isso é muito perigoso. Normalmente é quando o cara vira pastor. Normalmente, quando ele vira pastor, ele vai perdendo essa humanidade. Vai se tornando só um indivíduo da igreja, dos serviços, dos rituais. E vai perdendo a simplicidade, cada vez mais a espontaneidade, vai perdendo cada vez mais essa coisa simples, e vai se tornando um indivíduo com fardo da religiosidade sobre as costas dele. Foi o que aconteceu com esse meu amigo, que infelizmente foi fazendo uma viagem existencial muito sutil, quase que imperceptível, porque ela acontece paulatinamente na vida do indivíduo, ela acontece paulatinamente. E é sobre isso que eu quero falar. Eu estou aqui introduzindo com essa história, com esse encontro que eu tive com um amigo, para mostrar que todos nós estamos sujeitos a fazer essa viagem existencial, que é uma viagem no nosso interior. São as motivações que vão mudando, ideologias vão sendo absorvidas por nós, vão sendo abraçadas por nós, pensamentos vão sendo alterados em nós, e muitas vezes aquilo que começa carregado de amor, carregado de simplicidade, carregado de misericórdia, com o tempo vai mudando e vai se tornando apenas um indivíduo da religião, apenas um indivíduo dos e das práticas religiosas, perdendo toda aquela essência, perdendo a prioridade. Eu quero usar o profeta Jonas, para mostrar como isso é sutil. E como isso pode acontecer com qualquer um, porque isso acontece com Jonas. O profeta Jonas, ele fez uma viagem existencial
paulatina, e ele foi paulatinamente se desviando das verdades iniciais, foi se desviando das prioridades iniciais e foi se transformando num indivíduo seco, com um olhar maldoso, com um olhar perverso, com um olhar judicioso. Mas o profeta Jonas é isso mesmo. Quem é Jonas? Jonas foi um profeta que profetizou para Israel. Na época em que Israel foi dividido, que a nação de Israel foi dividida e se tornou Reino Norte e Reino Sul. Reino Sul se chamou de Judá e Reino Norte se chamou de Israel. E o Reino Norte foi aquelas tribos de Israel que praticaram as abominações muito maiores. Iniciando por Jeroboão, que edificou altares a deuses pagãos. E Israel teve uma sucessão de reis, uma sucessão de monarquias, de reinados, que eles conseguiram se superar um ao outro. Cada rei que chegava em Israel, eles se superavam na maldade, na idolatria, no engano, na perversidade, na bruxaria. Então foi nesse ambiente em que Jonas foi dado como profeta. Jonas profetizou para Israel, para o Reino Norte. Foi para ali que Jonas profetizou. Para um povo que, mesmo sendo o povo de Deus, havia se entregado à idolatria, ao engano, à mentira, à perversidade, à bruxaria. Começaram a praticar cultos pagãos, ao ponto de sacrificar os próprios filhos. Teve rei de Israel que sacrificou filhos, levou filhos para ser queimado em holocausto ao deus Moloque. Era uma prática pagã, onde filhos eram sacrificados a deuses pagãos. E alguns reis praticaram isso, fizeram perversidade, fizeram maldade, se entregaram à bruxaria de todo tipo que vocês possam imaginar. Tanto que Deus até os levou para o cativeiro por conta da multiplicidade do pecado deles e da resistência e da recalcitrância do povo de Israel. E Deus o levou ali para o cativeiro para ver se eles mudavam de vida. E é nesse ambiente que o Jonas profetiza. É nesse ambiente que o Jonas profetiza. Aí chega um momento em que Jonas vai profetizar, agora não no meio do povo de Israel, mas ele vai profetizar para Nínive. A ordem do Senhor para o Jonas é: Jonas, dispõe-te e vai para Nínive. Só para você entender mais ou menos o contexto histórico, a cidade de Nínive era uma cidade poderosa. E os ninivitas, eles eram reconhecidos pela sua crueldade com que eles tratavam os adversários. Quando os ninivitas venciam seus adversários, quando eles conseguiam aprisionar os seus adversários, eles arrancavam a pele deles e penduravam como sinal de troféu. Essa era só uma das atrocidades dos ninivitas. E os ninivitas estavam ali como uma ameaça para o povo de Israel. Mas o Senhor olha para os ninivitas como um povo que não sabia discernir a mão direita nem a mão da esquerda. Um povo que estava fazendo o que fazia porque a luz não tinha chegado, o evangelho não tinha chegado, a palavra não tinha chegado, a revelação não tinha chegado. E por isso Deus chama Jonas, prega para eles, porque eles são o que são, porque eles não tiveram contato com a palavra. Vai lá, Jonas, e prega o arrependimento, dizendo a eles que se eles não se arrependerem, em 40 dias Nínive será destruída totalmente. Eu vou destruir a cidade de Nínive em 40 dias. Vai lá e prega para eles, porque se eles se arrependerem, eu também mudo de ideia. Eu não... O que Deus faz? O Jonas deixa surgir nele um sentimento nacionalista, bairrista, porque Israel estava para os ninivitas atacarem. Então ele diz: opa, os ninivitas querem destruir os israelitas, eu é que não vou fazer nada para salvar esse povo. Mas não vou mesmo, nem que a vaca torça, eu não vou pregar para esses caras lá. E não foi mesmo não. E Deus havia dito vai, ele falou não vou. Ele foi para o oposto. Deus mandou ele para o norte, ele foi para o sul. Ele pagou uma passagem, pegou um navio e desceu nesse navio para ir para Tarsis, para um lugar bem longe, para fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque o que ele não quer é que Nínive se arrependa e se converta.
Porque como Nínive era inimigo de Israel, o que o Jonas quer é que os ninivitas morram. E ele vai. E aí o Senhor, na sua soberania, aqui nós temos um dos momentos soberanos, onde Deus exerce a soberania, porque existe um conflito na cabeça de muita gente, porque existem dois institutos teológicos, que um se chama soberania de Deus e o outro se chama livre-arbítrio. E tem momentos que a gente diz até onde vai um e até onde vai outro. Até onde você tem o teu livre-arbítrio e até onde Deus pode intervir no teu livre-arbítrio com a soberania dele. Isso é uma discussão muito grande. Conquanto eu tenho o meu livre-arbítrio, Deus também é soberano. E ele pode, no momento que ele quiser, intervir na história com a soberania dele, inclusive violando o meu livre-arbítrio. É o que diz aqui o texto. Jonas disse, eu não vou. Deus falou assim, vamos ver se você vai ou não vai. Jonas falou, eu não vou. Deus, tá bom. Eu vou criar circunstâncias e você vai ver se você vai ou não vai. O Senhor faz um vento bater sobre o mar, sobre o navio onde Jonas estava. E uma tempestade terrível, todo mundo apavorado, o pessoal do navio apavorado. Já tinham feito de tudo, já tinham feito todas as manobras possíveis para tentar manter o barco ali sem naufragar. E chega uma hora que eles estão percebendo que aquela tempestade não é uma tempestade natural. Eles estão percebendo que aquela tempestade ali, ela tem uma natureza espiritual, não é algo natural que está acontecendo ali. Eles começam a indagar um ao outro. O que pode estar acontecendo aqui? E vai indagando até um ao outro e chega no Jonas, que está lá no porão. Alguém achou Jonas lá no porão dormindo. Está lá dormindo. A vida de Jonas é só descer. Quando a gente quer fugir da presença de Deus, a nossa vida começa a declinar. Jonas desceu para o navio, desceu para o porão e depois ele vai descer lá para o fundo do mar, dentro do ventre daquele grande peixe. Uma vida que quer se antagonizar à vontade de Deus está prestes a encarar uma descida. Fugir da presença de Deus, entrar numa rota de colisão com Deus, se manter em recalcitrância com Deus. Nós estamos entrando em uma descida. Descida, Jonas desceu. Jonas só foi descendo, desceu para o navio, desceu para o porão, desceu para o ventre do peixe, desceu para o fundo do mar. Foi uma vida de descida. E aí quando chegam para Jonas e perguntam, quem é você, cara? E o Jonas vai dizer, eu sirvo ao Senhor do céu, da terra e do mar. E toda essa tempestade aqui que está acontecendo é por minha causa. Porque eu sei que essa tempestade chegou porque eu estou em antagonismo com a vontade de Deus. Porque eu estou em desobediência. Deus mandou ir para um lugar, eu estou indo para o outro. Foi por isso que aconteceu tudo isso aqui. E está todo mundo padecendo por isso. Se vocês me lançarem no mar, me lancem no mar, porque tudo isso vai cessar. O Jonas já está com desejo até suicida. Jonas prefere morrer do que ver os ninivitas arrependidos. Jonas prefere a morte do que ver a quem ele não quer bem arrependido. Ele diz, me lança no mar que vai acabar tudo isso. Os marinheiros, não tendo o que fazer, falaram, olha, para morrer todo mundo é melhor morrer esse fujão aí e lançaram o Jonas no mar. O Senhor foi, deu uma ordem a um cachalote, a um grande peixe, que engoliu Jonas e levou Jonas lá para o fundo do mar. Levou Jonas lá para o fundo do mar. E Jonas ficou lá naquela briga lá dentro do ventre do peixe. 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, aquelas algas pela cabeça dele, enrolando o seu pescoço, e Jonas naquela agonia. E chega uma hora, meus irmãos, a gente luta contra a vontade de Deus, a gente esperneia, a gente diz que não vamos fazer, a gente diz que a gente não vai, mas chega uma hora que a gente não tem outra alternativa senão se render e se quebrantar à vontade soberana do Altíssimo. Jonas bateu o pé, Jonas falou que não ia, Jonas foi para Tarsis, Jonas pegou o barco, mas chegou uma hora que a gente se rende. E o Jonas se rendeu. E lá no ventre do peixe, diz no capítulo 2 que ele vai fazer uma oração lá no ventre do peixe, cheio de algas enroladas no seu pescoço, lá naquela vucu-vucu, naquela confusão toda. Eu não posso imaginar nem o que seja um ambiente, que seja o ventre de um peixe. Eu nem consigo imaginar o que seria isso, mas é ali que Jonas está. E aí lá, no ventre do peixe, o verso 1 do capítulo 2 diz assim, então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor e disse,
E Jonas começa a fazer uma oração quebrantada. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me ouviu, pois me lançaste no profundo do coração dos mares, na corrente das águas que me cercaram, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. E ele começa a fazer uma oração de confissão, de quebrantamento. E aí o verso 9 termina com ele parecendo que tinha se convertido. Parecia que ele tinha se convertido ao amor de Deus de novo. Parecia que o Jonas tinha voltado ao primeiro amor. Parecia que o Jonas tinha voltado às prioridades iniciais da caminhada dele como profeta. Parecia, porque olha como ele encerra a oração no ventre do peixe. E diz assim o verso 9 do capítulo 2. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. Ao que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. Aleluia, parece que Jonas se converteu. Jonas está reconhecendo, dizendo, Senhor, eu posso não gostar dos ninivitas, eu posso não gostar de A, de B ou de C, mas a salvação pertence ao Senhor. Não sou eu quem defina quem o Senhor quer fazer bem. Não sou eu quem defina quem o Senhor quer salvar. O Senhor é soberano e o Senhor faz bem a quem o Senhor quer. Se o Senhor quer salvar os ninivitas, quem sou eu para dizer alguma coisa contra? É o que o Jonas está dizendo aqui. Ao Senhor pertence a salvação. Parece que Jonas se converteu. Aleluia. E aí, depois que ele fala isso, diz o texto aqui, o verso 10, e falou o Senhor ao peixe. Ou seja, é mais fácil o peixe obedecer do que profeta. Porque o profeta, Deus mandou, ele não foi. Deus falou com ele, ele fez ao contrário. Ele não quis ouvir, mas o peixe não. O peixe obedece normalmente. Os peixes obedecem, as aves obedecem. Quem tem dificuldade para obedecer é profeta. Profeta reluta, profeta pergunta, profeta quer questionar com Deus. Os peixes não, eles obedecem. Deus falou para ele, falou para o peixe assim, ó, lança fora Jonas. E diz o texto que o peixe vomitou Jonas. E depois que o peixe vomita Jonas, ele diz, glória a Deus, aleluia. O peixe falou isso porque estava engasgado com aquela coisa indigesta, que era aquele profeta Jonas atravessado no seu ventre. Quando o peixe vomitou Jonas, quando Deus mandou o peixe vomitar, o peixe vomitou, ele, aleluia. Eu nunca vi peixe dando aleluia, mas esse aqui deve ter dado, porque tu imagina um profeta rabugento, um profeta que não quer obedecer, um profeta que não quer fazer aquilo que Deus está mandando, e foi um grande alívio para o peixe poder despejar Jonas, e Jonas foi vomitado na areia. E aonde foi que o peixe vomitou Jonas? Aí eu pergunto para vocês, quando Deus quer exercer a sua soberania, esquece livre-arbítrio. É assim que é mesmo. Verso de número 1 no capítulo 3, Bíblia. Veio a palavra do Senhor a Jonas segunda vez, dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. Aonde Jonas foi? A Nínive. Ele relutou, ele provocou tribulação para ele mesmo, ele provocou circunstâncias adversas para ele mesmo. Ele acabou onde? Em Nínive. Por que a gente não obedece? Atraindo para nós tempestades, atraindo para nós adversidades, atraindo para nós tribulações. E daqui a pouco é onde que a gente para? A gente para na vontade de Deus, onde Deus falou, olha, tu vai ficar aqui, rapaz. Tu vai para ali, rapaz. Soberania de Deus. Quando Deus quer exercer soberania, ele intervém na história humana. E aqui nós temos um exemplo disso. Deus interviu e o Jonas foi. Mas ele foi mal-humorado, porque ele não tinha se convertido ainda ao amor de Deus. Ele foi mal-humorado. Diz o verso 4 do capítulo 3, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava. Sabe qual foi a pregação de Jonas? 40 dias e vocês vão tudo morrer. Você já imaginou uma pregação dessa? Jonas, uma pregação mal-humorada. Jonas só pregava isso, 40 dias e vocês vão tudo morrer, 40 dias e Nínive será submergida, 40 dias e Nínive será submergida. Uma pregação mal-humorada. O que Jonas queria era que o pessoal, na verdade, nem desse ouvido para aquilo que ele estava falando. Ele pregou uma pregação mal-humorada. Mal-humorada. Mas o que acontece? Quando Deus envia, Deus vai na frente. Quando é Deus que está mandando o profeta abrir a boca, Deus é que fala aos corações.
A gente abre a boca, mas é Deus que está falando aos corações, é Deus que está convertendo os corações, é Deus que está indo na nossa frente, é o Espírito que está soprando, que está fluindo. E por mais que a pregação seja deficiente, não carregue uma eloquência, não carregue uma erudição, mas se Deus está mandando tu abrir a boca, Deus vai na frente, o Espírito sopra na frente. Uma mal-humorada de Jonas, uma pregação apenas carregando juízo, 40 dias e Nínive será destruída, todo mundo se converteu. Todo mundo, uma pregação de Jonas sem erudição nenhuma, sem conteúdo nenhum, uma pregação que só dizia o seguinte: em 40 dias vocês vão todos morrerem. Esse era o conteúdo da pregação. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O rei mandou todo mundo jejuar, até os animais, até o próprio rei, todo mundo jejuando e se quebrantando para ver se Deus tem a misericórdia de nós. Vamos nos quebrantar. Eles ouviram assim, ó, rápido a palavra do Senhor e se quebrantaram. Com jejuns, com orações, com quebrantamento, com humilhação. E Deus, a oração deles, o verso 10 do capítulo 3 diz assim, ó: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. O arrependimento deixa o Altíssimo sem opção. Quando alguém se arrepende, o Altíssimo não tem outra coisa senão se arrepender do mal que estava intentando contra o indivíduo. Esse é o poder de um arrependimento sincero, de um arrependimento de coração. Quando Deus vê um quebrantamento, um arrependimento, diz o texto que Deus se arrependeu do mal que faria e não fez. Deus não destruiu Nínive, não nessa ocasião. A história vai nos contar que muitos anos depois acontece algo lá com Nínive, mas não nesse tempo aqui, não nessa geração, nesse povo aqui. Todo mundo se converteu. Aí o que acontece? Não é verdade? Você daria glórias a Deus. Jonas não orou isso? Com a voz do agradecimento te oferecerei sacrifícios e pagarei os meus votos. Ao Senhor pertence a salvação. Só que não. O Jonas ficou revoltado. O Jonas ficou irado. O Jonas ficou desgostoso da vida. Ele quis morrer. O capítulo 4 diz assim: com isso, ou seja, com arrependimento no que Deus ia fazer, no que Deus ia exercer de juízo, com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Gente, eu estou falando aqui de um profeta. Ficou irado. E orou ao Senhor e disse, olha o que o Jonas falou para o Senhor: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabias que Deus é clemente. Gente, o Jonas está irado porque Deus é clemente. Vai vendo como é que um profeta vai virando um diabo. Vai vendo como é que tem pastor virando diabo. Quando fica determinando quem tem que ser salvo, a quem tem que chegar ao perdão de Deus, a quem Deus tem que salvar, a quem Deus tem que perdoar, a quem Deus tem que restaurar. Vai vendo como um coração de indivíduo vai ficando um coração diabólico. Olha o Jonas aqui. Eu sabia, Senhor, ainda estando na minha terra, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que se ele se arrependesse, o Senhor não ia, porque tu és Deus clemente. Graças a Deus que Deus é clemente, senão o que seria da minha vida? O que seria da sua vida que está aí me ouvindo? Se Deus não fosse um Deus clemente, o que seria da nossa vida? Graças a Deus que Deus é um Deus clemente. Ele prossegue dizendo,
Olha que absurdo. Olha a viagem existencial. Eu vou, daqui a pouquinho, vocês vão entender esse título, A Viagem Existencial do Ser Humano. Aguenta firme que tu vai entender daqui a pouquinho. Porque o que eu estou aqui relatando para vocês foi a viagem interior que o Jonas fez. Jonas não fez só uma viagem geográfica, não. Ele não saiu da onde ele estava para ir para Nínive, não. Apenas não. Ele faz uma viagem interior. É uma viagem existencial. E olha o que ele diz. Eu sabia que tu és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. O Jonas está revoltado porque Deus é isso tudo aqui. O Jonas está irado porque Deus é benigno, porque Deus é tardio em irar-se, porque Deus é misericordioso, porque Deus é clemente e porque Deus se arrepende do mal quando alguém se arrepende dos seus caminhos. Isso para Jonas não pode. Não pode. E aí ele vai dizer algo chocante aqui. Ele vai dizer assim, ó. Então, peço-te, Senhor, tira minha vida. Tira a minha vida, porque é melhor morrer do que viver. O indivíduo prefere a morte do que ter que presenciar o bem de Deus na vida daqueles a quem ele quer mal. Ele prefere morrer do que ter que conviver com o favor, com o perdão, com a graça de Deus na vida daqueles a quem ele acha que não merece. Profeta Jonas, ele fica irado. E aí o Senhor vai dizer para ele, Jonas, é razoável essa tua ira, Jonas? Jonas, por que tu está irado? Aí o Senhor vai dar uma lição para Jonas. O Senhor faz uma planta crescer. Uma planta crescer. E aí o Jonas vai lá, se abriga debaixo daquela planta, porque está muito sol, o sol está queimando os neurônios, os poucos neurônios que ainda existiam nesse profeta. Porque ele vai ficando um profeta louco. Os poucos neurônios que ainda tinha nesse profeta, o sol vai queimando. Se refastelando ali naquela sombra, daqui a pouco o Senhor vai e faz aquela planta morrer. E aí ele fica mais uma vez irado. E ele pede de novo a morte para ele. De novo ele pede a morte para ele. De novo. E aí o Senhor vai dar essa lição aqui para o Jonas. Tornou o Senhor, Jonas, tu tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho algum. A terra produziu ela sem o teu trabalho algum. Foi fruto da minha graça. Foi eu que fiz crescer, você não fez crescer. Numa noite ela nasceu, em outra noite ela apareceu. E você acha, Jonas, que eu não vou ter misericórdia da grande cidade de Nínive? Que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da esquerda. Aquela gente que está cega, Jonas, que não tem discernimento. Que não tem a oportunidade de ouvir a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra do evangelho. Eles não tiveram essa oportunidade, não sabem discernir a mão direita da esquerda. Você acha que eu não vou ter misericórdia deles? E o livro de Jonas encerra assim. A gente não sabe o que aconteceu com Jonas. Encerra assim o livro de Jonas. Jonas termina o ministério dele conversando com plantas, com a conversa sobre ervas. Revoltado porque uma planta nasceu, morreu, e ele diz, eu não podia, porque essa planta não podia nascer, ela não podia ter morrido. De repente ela me servia de sombra. E o papo do profeta termina com esse conteúdo rasteiro. E está falando de erva, de planta, de árvore. Assim termina o ministério de um profeta. Agora, veja a viagem existencial que o Jonas vai fazendo e que qualquer um de nós pode fazer. O Jonas começa o seu ministério com prioridades, com aspirações, com desejo. Qual era a prioridade de Jonas? Ser boca de Deus, profeta, prophet, aquele que fala a palavra de Deus, aquele que profetiza. O que Jonas queria era só ser boca de Deus, proclamar a mensagem do Altíssimo, propagar o amor do Altíssimo, propagar a misericórdia do Altíssimo.
e poder se alegrar em ver a resposta dos corações que ouvem a palavra, se convertendo, se quebrantando, se arrependendo. Era só isso que o Jonas queria no início. Mas o que foi acontecendo? O tempo foi passando, as prioridades de Jonas foram alterando, o olhar foram alterando, o amor inicial a Deus foi alterando, foi um sentimento nacionalista, foi dando espaço para um sentimento bairrista, foi dando espaço para ideologias. O que o Jonas está ali, em detrimento de Israel, ele quer que os ninivitas morram. Gente, cristão, conquanto a gente viva em um lugar, em um país, em uma cidade, mas a Bíblia diz que a nossa cidadania é os céus. Essa é a nossa cidadania. De modo que o mundo tem que ser olhado para nós de uma forma igualitária. A gente não pode carregar ideologias e sentimentos bairristas. Ah, tomara que o Brasil arrebente com um país A, B ou C. Não, porque lá também tem vidas que também são alvos do amor de Deus. Então o tempo vai passando, a gente vai abraçando ideologias, a gente vai abraçando ideias, pensamentos, e aquilo que às vezes começa carregado de amor sincero, vai se transformando apenas em ideologia fria, seca. Foi o que aconteceu com Jonas. Jonas termina um profeta divorciado do seu chamado inicial, que era só pregar a palavra de Deus, que era só ser boca de Deus e comunicar a salvação de Deus para o povo. Agora não, ele quer definir quem tem que ser salvo, quem não tem que ser salvo. Ele tem que definir quem é digno de perdão, quem não é digno de perdão. Ele tem que definir a quem Deus tem que fazer o bem e a quem Deus não tem que fazer o bem. Ele começa a se achar que ele é a última Coca-Cola do deserto. Ele começa a achar que ele é o último representante de Deus na terra. É que ele que tem que definir como as coisas têm que ser. Que a graça de Deus tem que passar por ele, para ele definir a quem ela vai alcançar. O cara vai virar um diabo. O cara com um coração desse, eu não tenho nenhuma preocupação de dizer, qualquer indivíduo, seja pastor, bispo, apóstolo, semideus, seja o título que ele carregar, se o cara ganha um coração desse, ele está virando um diabo. Diabo, porque ao Senhor pertence a salvação. Deus faz bem a quem Ele quer. Deus perdoa a quem Ele quer. Deus restaura quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer. A salvação pertence ao Senhor. Nenhuma igreja, nenhuma denominação, ninguém tem o poder disso. A salvação pertence ao Senhor. Nenhuma igreja recebeu procuração exclusiva de Deus na terra para dizer A, B ou C. Nenhuma igreja, nenhum pastor. Se algum pastor tiver com esse surto, isso é surto luciferiano. O cara fica diabólico, que ele vai ficando. Sabe o que é isso? Vai fazendo a viagem interior. Eu conheço muita gente, muita liderança que começou cheio do amor de Deus, que a prioridade do indivíduo era só compartilhar o amor de Deus, se alegrava com a transformação das vidas, se alegrava com a obra de salvação de Deus nas vidas dos perdidos. Mas o tempo foi passando, o cara foi ficando feio, julga todo mundo, olhar judicioso. É um indivíduo que acha que só ele que é o bambambam diante de Deus, que Deus tem, ele é o filtro de Deus na terra. O cara se tornou o filtro de Deus na terra. Vai ficando feio um cara desse. Um indivíduo desse vai ficando feio. Vai perdendo o amor de Deus, perde a graça de Deus, perde o brilho no olhar. Vai virando um cara sectarista, judicioso. Vai ficando um cara feio, como Jonas. Termina feio. Jonas terminou feio, gente. Jonas terminou feio. Terminou... Olha que coisa feia de discutir com Deus. Eu sabia, Senhor. Olha só que coisa feia. Eu sabia, Senhor, que Tu és Deus clemente, que Tu és misericordioso, que Tu és benigno em perdoar, que Tu te arrepende do mal quando alguém se arrepende. Que coisa feia que esse cara está fazendo. Como um cara termina um ministério feio assim, julgando o tempo todo, querendo determinar quem é que Deus tem que fazer bem e a quem Deus não tem que fazer bem. Coisa feia. Mas essa viagem é sutil. É uma viagem sutil.
Porque lá, quando ele começa a pregar para os israelitas faziam tanta bruxaria e maldade como os ninivitas. O que se abundava em Israel na época, principalmente de Jeroboão, de todos os reis que sucederam a ele, era bruxaria atrás de bruxaria. Mas como carregava o nome de Israel, o pseudo povo de Deus parece que tem licença para fazer o que quer que seja. Quem não pode é o povo que não carrega a pseudo-bênção de ser povo de Deus. Mas não. Se os ninivitas não tinham direito, os israelitas também não. Porque eles também faziam atrocidades, queimaram filhos a Deus Moloque, eles se entregaram à idolatria, se entregaram à promiscuidade, fizeram tudo que eles podiam fazer de mal. Mas não ficou revoltado quando Deus perdoou os israelitas, mas ele ficou revoltado quando Deus perdoou os ninivitas. O indivíduo vai mudando, vai fazendo uma viagem. Quais são as nossas prioridades? Eu queria que a gente fizesse essa reflexão para olhar quais foram as nossas prioridades iniciais, quando a gente se converteu, alegria do amor de Deus, alegria em compartilhar o amor de Deus, a graça de Deus, estendendo a mão para quem estava caído, ajudando quem estava perdido. Mas o tempo vai passando, a gente começa a ficar com um olhar só religioso, só olhar religioso, um olhar julgador para as pessoas, e a gente vai enfeando, e a gente vai fazendo essa viagem existencial. O interior vai mudando do indivíduo. É uma mudança que acontece aqui dentro, no interior. O olhar vai mudando e o interior do indivíduo vai mudando. Eu poderia citar para vocês mais centena de pessoas, principalmente de líderes, que se encontram nesse estado, que tu olha e tu não conhece mais o cara. É aquele cara que começou lá atrás, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus, cheio da misericórdia de Deus, se tornou um diabo para as pessoas. Se tornou um diabo para pessoas, julgando todo mundo, botando todo mundo no inferno. Ninguém mais presta, ninguém mais vale nada. É assim que o indivíduo vai terminando o ministério dele, como Jonas. Sabe como é que começa? Sabe como é que termina, melhor dizendo, o ministério de um cara assim? Termina da forma mais rasteira possível, como a de Jonas, com um olhar rasteiro, discutindo com plantas, discutindo sobre botânica. O cara que foi chamado para falar a palavra do Eterno termina discutindo sobre botânica. Botânica, plantas. Ah, essa planta estava aqui, o senhor fez ela morrer. Discussão de plantas. Não que jardinzinho aqui, eu molho ele todo dia, amo, adoro minhas plantinhas. Mas, poxa, um profeta foi chamado para falar a palavra do Eterno. O cara termina numa discussão sobre planta. Foi assim que ele terminou. A viagem existencial do ser humano. Isso pode acontecer a todos nós. E não são poucas as vezes que acontece. Então o chamado do Evangelho para nós hoje é para a gente fazer essa imersão, mergulhar para dentro de nós mesmos e perceber se aquelas motivações iniciais da nossa caminhada, não estou falando aqui, irmãos, de a gente tem que crescer, sim, crescer sem perder a essência, não é verdade? Crescer sem perder a essência, eu posso crescer, é óbvio que o que eu sei hoje é muito mais do que quando eu comecei no Evangelho, agora eu não posso perder a essência. Qual é a essência? É o amor, é a graça, é o perdão, é a misericórdia, é a redenção. Eu não posso perder a essência. A essência eu não posso perder, porque se eu perder, acabou o sentido de tudo. Se eu perder, eu só virei um religioso, eu perdi o sentido de tudo. Então o chamado do Evangelho é para a gente olhar as nossas prioridades iniciais. Qual eram as nossas prioridades? O que a gente carregava no coração? Como que o nosso coração olhava para o nosso próximo? Como é que o nosso coração discernia? E perceber se a gente continua nesse trilho, ou se a gente foi paulatinamente fazendo essa viagem existencial que sai desse amor de Deus e entra em um estado de anestesia, em um estado pedrado, em um estado de insensibilidade quanto a tudo que está à nossa volta. Então, era essa palavra que eu queria falar com vocês hoje. Para que a gente cuide, para que a gente vigie, para que a gente tenha cuidado. Porque isso é muito sutil.
Isso é muito sutil. Renove sempre a tua mente no amor de Deus. Renove o amor de Deus na tua vida. Renove a misericórdia de Deus na tua vida. Veja como é que você está olhando para as pessoas. Veja como é que você está discernindo as pessoas. Veja se você não está julgando demais as pessoas. Então isso é uma análise que a gente tem que fazer o tempo todo, a fim de limpar o nosso olhar e a nossa mente, para que a gente não faça essa viagem existencial e não termine a nossa vida discutindo sobre ervas e sobre plantas. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Quem chegou agora no final, essa mensagem está gravada na íntegra aí no Facebook. Você pode ouvir ela todinha. Normalmente a gente termina mesmo nesse horário, mas ela está gravada aí todinha para você, tá bom? A viagem existencial do ser humano. Que Deus nos ajude para que a gente mantenha a nossa essência, as nossas prioridades, que a gente mantenha esse bom caminho que a gente iniciou no Evangelho, sem tergiversar para um lado e para o outro, mas caminhar firme na simplicidade do Evangelho. Gente, um grande beijo para todos vocês, tá bom? Fiquem com Jesus, um bom final de noite para vocês e que essa palavra possa ser agasalhada e acolhida por todos vocês. Amanhã, se Deus permitir, a gente se encontra, gente querida. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem na paz de Jesus. E lembre-se, não faça a viagem existencial do ser humano. Permaneça no amor de Deus e na graça de Deus.